Salve, salve, gente boa! Você viu que o Bolsonaro realmente foi convidado para participar da posse do Trump, né? Pois é, tinha surgido um convite assim meio estranho, um e-mail automático, mas agora parece que realmente apareceu um outro e-mail que é mesmo um convite. Agora, isso significa o quê? Muda alguma coisa? Significa que o Bolsonaro, então, vai viajar para os Estados Unidos para participar da posse do Trump? Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E eu vou te explicar qual é o plano do Bolsonaro nesse caso. Sim, porque ele já tem um plano. Pois é. Também vou te falar sobre esse lance aí da microcefalia, né? Diz que o Lula vetou uma pensão para as crianças com microcefalia, mas o Bolsonaro tinha dado, então quer dizer que não vai ter mais, é isso? O Bolsonaro deu, o Lula tomou. Essa é a grande dúvida que foi espalhada, inclusive, pelo próprio Bolsonaro e pela turma bolsonarista. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Se você soubesse a história inteira, você ia ficar indignado também. Mas vem comigo que eu vou te contar a história inteira, tá? E outra coisa também, outro assunto que eu quero tratar nesse vídeo aqui é o seguinte: continua de vento em popa os boicotes bolsonaristas ao cinema nacional. Você vai ver como é impressionante como todo boicote que bolsonarista faz tem um efeito contrário. Eles fazem boicote e o filme é um sucesso absoluto. Eu queria ser boicotado pelos bolsonaristas porque era garantia de ficar rico. Eu vou te contar essa história também. Vem comigo que eu te explico tudinho. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E também te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição. Lá o conteúdo sempre chega primeiro. E também te peço para acompanhar o nosso canal de cortes. Por quê? Porque tem cortes desses vídeos aqui, como esse que eu estou fazendo agora, e outros cortes de assuntos que eu assisto. Influenciadores que eu acompanho, notícias que eu acompanho que me ajudam também a formar a opinião, a entender algumas coisas e produzir o conteúdo para você aqui. Se você quiser acompanhar o canal de cortes, também vou deixar o link na descrição. É só clicar, se inscrever. A gente acabou de lançar o canal, tem pouquíssimos vídeos lá por enquanto, mas eu conto com você. A gente precisa de duas coisas: 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. E eu dependo de você para isso. Posso contar? De novo, o canal de cortes. Cortes do Explicador, link está na descrição aqui. O objetivo desse canal de cortes é, assim que voltar ao Congresso Nacional, você ter bastante conteúdo também sobre as discussões políticas que acontecem lá no Congresso. Porque a gente está acostumado a ver gente da extrema-direita publicando corte das discussões que eles têm na internet. Você vai ver o corte assim, é só lacrada, né? Só que se você assistir o diálogo inteiro, você vai descobrir que a coisa é um pouco diferente. E é esse também o objetivo do canal de cortes. Fazer você acompanhar as verdadeiras discussões do Congresso Nacional, para você entender quem é que lacra quem. Mas vamos lá que eu vou te contar, tem 3 histórias para te contar, né? Vamos começar com essa aqui, ó. Bolsonaro monta plano B para ser representado por Michele na posse de Trump. Expectativa de Bolsonaro é de que Moraes siga decisões anteriores quando não autorizou viagens do ex-presidente. Sim, o Bolsonaro não está lá muito otimista, acreditando que vai poder viajar para os Estados Unidos, porque você sabe, ele está com o passaporte apreendido desde fevereiro do ano passado, assim que ele foi incluído nas investigações da tentativa de golpe de Estado, ele teve o passaporte retido pelo Alexandre de Moraes justamente para evitar o risco de fuga. De lá para cá, ele já tentou 2 vezes, essa é a 3ª vez que ele pede a liberação do passaporte, mas não obteve autorização. Ele teve lá na posse do Milei, por quê? Porque o Milei, para ir na Argentina, não precisa de passaporte, dá para ir com RG, por conta do Mercosul. Caso contrário, nem na posse do Milei ele teria aparecido. Agora, tentou viajar para Israel, não teve autorização. Tentou recuperar o passaporte também na reta final das eleições americanas, não conseguiu. E provavelmente vai ter o mesmo desfecho agora. Então ele já está calculando o seguinte: vou mandar a Michele para não ficar completamente sem representante. Já é o plano B do Bolsonaro. Veja convite recebido por Bolsonaro para a posse de Trump nos Estados Unidos. Então, você se lembra, primeiro ele fez um pedido dizendo que tinha sido convidado, e aí o Alexandre de Moraes falou: então apresenta aí o convite, porque você mandou um negócio aqui que não é um convite. E de fato não era. O que eles mandaram lá? O que eles anexaram lá? Um e-mail automático, daqueles que qualquer pessoa que gostaria de ir na posse do Trump, você entra lá num site, faz um cadastro pedindo um credenciamento, e aí eles analisam e respondem. Só que ao fazer o pedido, você já recebe uma resposta automática. Ou seja, eu poderia fazer esse pedido e receberia uma resposta exatamente igual do Bolsonaro. E aí ele pegou essa resposta e protocolou no pedido de liberação do passaporte. Xandão não caiu nessa e falou: não, traz aí o convite verdadeiro. Aí o Eduardo Bolsonaro, que vamos dizer assim, é o embaixador, né, é o cara que faz as relações internacionais da família Bolsonaro, apresentou, isso vazou para a imprensa, apresentou um outro e-mail que teria sido enviado pela organização da posse do Trump,
convidando de fato o Bolsonaro para estar lá. E aí você vai entender por que convidou o Bolsonaro e não convidou o Lula. Vou te explicar isso também, mas primeiro, claro, vou te mostrar o convite, o que seria. Esse aí seria o convite que foi enviado pro Eduardo Bolsonaro. Então, traduzindo, caro senhor Bolsonaro, esperamos que este e-mail encontre bem. Em nome do presidente eleito Trump, gostaríamos de convidar o presidente Bolsonaro e um convidado, ou seja, mais uma pessoa, para a cerimônia de posse do presidente eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance, na segunda-feira, 20 de janeiro, semana que vem, em Washington. Além disso, gostaríamos de estender o convite ao presidente Bolsonaro e a um convidado para comparecer à Starlight Inaugural Ball, que é aquele baile que o presidente americano dança lá uma valsa com a primeira-dama. É uma tradição da posse americana, tem a posse propriamente dita, depois tem dois eventos. Tem esse evento aí do baile de gala e tem aquele pronunciamento que ele faz lá fora, para o povão. E é inclusive esse povão que é o que faz o cadastro naquele e-mail anterior que eu tinha comentado. Quando for conveniente, você poderia nos informar se o presidente Bolsonaro poderá comparecer? Se sim, entraremos em contato com informações adicionais. Obrigado, Comitê de Posse de Trump Vance. Então esse seria o e-mail que foi enviado para o Carlos Bolsonaro pela organização da posse do Trump, que aí sim seria um convite. Esse documento aí que está sendo anexado já no pedido para o Supremo Tribunal Federal, para responder a esse pedido do Xandão, o que acontece agora? Xandão manda esse pedido do Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, para ele se manifestar se ele é contra ou a favor, liberar o Bolsonaro para ir na posse. Depois que o Paulo Gonet se manifestar, aí o Xandão decide. E qual é a chance do Bolsonaro ir? Eu diria que zero. E não só eu, tá? Porque aliados de Bolsonaro acham que Alexandre de Moraes não vai dar aval para a posse de Trump. Então, a imprensa falou justamente com diversos aliados dele, com políticos da extrema-direita, gente próxima, que falou, olha, pedir, né? Então a gente pede, mas não vai sair essa autorização, é certo, a chance é nula. Teve um até que falou, é mais fácil o Sargento Pincel prender o não sei quem, como é que é a história? É mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro. O Sargento Pincel dos Trapalhões. Enfim, eles próprios admitem que não vão ter possibilidade de receber esse benefício de devolver o passaporte para o Bolsonaro. E por que isso não vai acontecer? Porque, segundo os próprios aliados do Bolsonaro, não tem fato novo. Os fatos que motivaram a apreensão existem até hoje. Quais são? Risco de fuga, né? O cara tem grana, tem relações internacionais, tem possibilidade de pedir um asilo político em outros países, principalmente países que são governados pela extrema-direita. Então, assim, ficaria perigoso deixar o cara sair do país, ainda mais no momento em que outras pessoas investigadas nos mesmos inquéritos, golpe de Estado, etc e tal, estão foragidas nos Estados Unidos, não voltam de lá e a justiça brasileira até hoje não conseguiu trazer essas pessoas de volta para elas cumprirem pena aqui. Então seria meio absurdo liberar o Bolsonaro para ele também ir para lá e arriscando ficar para sempre, porque inelegível ele vai ficar mesmo assim, o que ele tem a perder? Diante de tudo que já apareceu no inquérito do golpe, das delações, das provas, do relatório da Polícia Federal, a prisão do Bolsonaro está cada vez mais perto. Sendo assim, quais são as chances dele? Fugir. É o que ele pode fazer para não cumprir cadeia. Caso contrário, ele vai continuar inelegível e ainda vai preso. Então, por isso, há esse risco de ele fugir. Então, ele não deve receber autorização para participar da posse do Trump. E aí, aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Por que o Bolsonaro foi convidado e o Lula não foi convidado? Então, existem duas explicações para isso. A primeira explicação é a própria tradição americana, que é o seguinte: presidentes no cargo normalmente não são chamados para participar da posse do presidente americano. Tem um quê, assim, de autossuficiência dos Estados Unidos, aquela ideia de nós não precisamos do aval de ninguém. Nós é que decidimos e ninguém precisa dar o aval para o nosso presidente. Então, só são convidados embaixadores dos países. Os presidentes não são convidados. Por outro lado, o presidente convida, normalmente, o presidente que vai tomar posse, convida aliados, pessoas do mesmo espectro político, convida amigos, convida pessoas próximas, doadores de campanha, gente que participou com ele da campanha eleitoral, né, empresários, enfim, convida outras pessoas que não estão ocupando um cargo político. Esse é o caso do Bolsonaro, em razão das relações que o Eduardo Bolsonaro mantém lá com a turma do Trump, ele conseguiu cavar um convite para o pai também dentro da tradição, quer dizer, a gente chama conhecidos, amigos, pessoas próximas, desde que essas pessoas não estejam no cargo de presidente. E aí tem um segundo fator, que o Trump ele meio que quebrou um pouco, não muito, mas quebrou um pouco do protocolo com essa história de não chamar presidentes no cargo. Por quê? Porque ele chamou 3 presidentes de extrema-direita que estão no cargo. Ele convidou o Milei, convidou o Bukele, de El Salvador, e convidou a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, que é de extrema-direita. Então, esses 3 extremistas foram convidados pelo Trump. É uma quebra de protocolo, porém, a maior parte da tradição está mantida, que é
não convidar presidentes na função, que estejam no cargo. O Brasil vai ser representado pela embaixadora brasileira nos Estados Unidos, assim como quase todos os países do mundo que terão representantes lá também vão estar representados por embaixadores. Então isso também é uma coisa que não muda muito. Não muda nada, na verdade, né? Então assim, pode esperar. Bolsonaro realmente não vai acompanhar a posse do Trump. Falar em Bolsonaro, Trump, Alexandre de Moraes, olha essa notícia aqui, a nova estratégia da defesa de Bolsonaro sobre o impedimento de Alexandre de Moraes. Sim, mudou. Você sabe que o Bolsonaro já pediu 2 vezes o impedimento do Alexandre de Moraes, para afastar ele dos processos. Quais as alegações? A alegação de que o Xandão tem uma inimizade com o Bolsonaro, então isso afetaria a capacidade dele de julgar. E também o outro argumento é de que nos planos golpistas que a Polícia Federal descobriu, existia plano para matar o Alexandre de Moraes. Então, assim, se o Xandão é vítima, ele não pode ser o julgador, porque ele também vai ter a opinião dele contaminada, porque, poxa, queriam matar ele. Esses são os 2 argumentos que a defesa do Jair Bolsonaro já usou para tentar tirar o Xandão do processo. Resultado até agora, 0. Nenhum sucesso nessas tentativas. Na primeira, o processo já foi julgado, foi 10-1 para manter o Alexandre de Moraes. O único que votou para tirar o Xandão foi o André Mendonça, já era esperado, né? O terrivelmente evangélico do Bolsonaro. Mas todos os outros, até o Cássio Nunes Marques, que é outro bolsonarista, votou para manter o Xandão nos processos. E o outro pedido não foi julgado ainda, mas vai ter o mesmo resultado. Então, qual é a mudança? Enfim, no vídeo anterior eu te contei que o Bolsonaro trocou de advogado, inclusive contratou um advogado que acredita que ele é culpado. Mas enfim, e o que esse advogado chegou falando? Esse novo advogado é o chefe da equipe jurídica a partir de agora. É o número 1 de uma equipe de vários advogados. E o que o cara chegou falando? Ó, chega dessa história de ficar tentando tirar o Alexandre de Moraes do processo. Não faz o menor sentido. E aí só vai criando animosidade. Primeiro que isso já é questão resolvida. O STF não vai tirar o Xandão dos processos. Já teve pedido recusado. Enfim, é perda de tempo. É só para ficar querendo marcar a posição ali. Segundo, que só desgasta mais ainda a relação, só cria mais animosidade ainda, e isso não é bom para quem vai ser julgado depois pelo Alexandre de Moraes. Então a primeira mudança é justamente essa. Bolsonaro vai parar de pedir para tirar o Alexandre de Moraes do processo. Ele vai ser julgado pelo Xandão, e aí agora o que ele está contando é com um julgamento diferente, porque tirar o ministro não vai. Vai ter um julgamento diferente? Convenhamos, também não vai. Mas enfim, e vamos seguir. Com delação, olha que curioso isso aqui. Mauro Cid está em vias de recuperar o próprio passaporte e outros direitos. Não pus a notícia na tela para você, né? Tá aqui, ó. Então, o Mauro Cid, sim, se quisesse até podia ir na posse do Trump, porque está na beira de receber. Na verdade não vai dar tempo, né? Eu tô falando aqui de brincadeira, não vai dar tempo de ir na posse do Trump, mas ele deve receber o passaporte de volta, deve receber autorização para sair do país, no máximo até maio desse ano. Por quê? Porque isso está previsto no acordo de delação premiada que ele fez. Quando ele abriu o jogo, contou tudo sobre a tentativa de golpe. Além de uma redução de pena, ele também negociou alguns outros benefícios, e um deles é justamente a recuperação do passaporte. Então, até maio desse ano, a Justiça deve devolver o passaporte para o Mauro Cid. E enquanto ele não for julgado, condenado e mandado para a cadeia de novo, porque isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontecer, ele fica autorizado a eventualmente sair do país, se for necessário, se ele quiser. Porque nesse momento ele está livre, ele é investigado, ele é indiciado, né? Deve ser denunciado, mas por enquanto não é condenado, não tem nada contra ele. E como ele já colaborou com a justiça, já demonstrou que não tem intenção de fugir, então esse seria um dos motivos pelos quais o acordo de delação premiada prevê a devolução do passaporte dele. Então assim, Bolsonaro vai continuar sem passaporte e Mauro Cid, por outro lado, deve recuperar o passaporte já, rapidinho. Mudando de assunto, eu queria falar sobre essa polêmica aí da microcefalia, que o Lula teria vetado uma pensão e o Bolsonaro, que é legalzão pra caramba, teria dado a pensão. Então ficou assim, o que tá na cabeça de muita gente? Pô, o Bolsonaro foi lá e deu um benefício, o Lula chegou e tirou. Será que é isso? Então não é isso. E aí se você for pesquisar, entender a história, você vai ver que não é isso. Vamos ver em detalhes? Vem comigo que eu te explico essa história. Seguinte, Congresso e familiares de pacientes reclamam de medida provisória de Lula com menos auxílio para vítimas da Zika. O que é isso? Que história é essa? A história é a seguinte. Você se lembra, lá entre 2015 e 2017, o Brasil enfrentou uma epidemia do vírus da Zika. O vírus da Zika que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. E aí as crianças começaram a nascer com microcefalia. Crianças, filhos de mulheres que tinham sido picadas pelo mosquito e ficado doentes com o vírus da Zika, essas crianças nasciam com microcefalia. O cérebro, às vezes, menos da metade do tamanho, e isso faz com que essas crianças elas não tenham capacidade de, quando crescer, trabalhar, se desenvolver. Muitas funções são comprometidas na maior parte dos casos. São raros os casos em que uma pessoa com microcefalia consegue trabalhar, consegue se desenvolver, só em casos realmente muito leves. Mas os casos médios e graves, que são a maioria,
não permite que essa criança trabalhe nunca. Então, em 2015, assim que estourou a epidemia, a deputada Mara Gabrilli, hoje ela é senadora, na época era deputada, a Mara Gabrilli entrou com um projeto de lei estabelecendo uma indenização por dano moral de R$50 mil para cada criança com microcefalia e mais uma pensão vitalícia paga pelo teto do INSS. Quanto que é hoje o teto? R$8 mil por mês. Seria isso que essas crianças receberiam. Então esse projeto foi protocolado lá, ficou tramitando, enrolando, não andava e tal, foi passando e nada, né? Agora, esse projeto foi aprovado. E aí esse projeto foi aprovado, caiu lá na mão do Lula, o Lula vetou, dizendo que contraria o interesse público e é inconstitucional. Vou te explicar esses dois fatores também. E aí ele vetou, mas ele pelo menos manteve a iniciativa de pagar uma indenização para essas crianças. Então, assim, não vai ter a pensão vitalícia, mas vai ter a indenização, né? Presidente Lula edita medida provisória que cria apoio financeiro a pessoas com deficiência causada pelo vírus da Zika. Então, assim, o projeto de lei previa um pagamento de R$50 mil mais a pensão. O Lula vetou integralmente e fez uma MP para pagar R$60 mil de indenização, 10 mil a mais, para cada criança, mas não prevê a pensão vitalícia. E aí é que a gente precisa começar a entender melhor essa história. A Mara Gabrilli, que é a autora do projeto, obviamente ia reclamar e reclamou. A própria Mara Gabrilli é deficiente física, ela é tetraplégica e ela defende as pessoas com deficiência, faz parte do mandato dela. Ela é uma pessoa com deficiência. Então, Gabrilli critica veto de Lula à pensão de vítimas da Zika. É tapa na cara, na opinião dela. Por quê? Porque ela diz que, poxa, tinha que pagar. Essas pessoas precisam dessa grana. De fato, precisam. De fato, criar uma criança com microcefalia não é fácil. E para garantir um mínimo desenvolvimento dela também não custa barato. Tem fisioterapia, tem uma série de outras terapias e tratamentos que essa criança precisa participar. A mãe muitas vezes não consegue trabalhar, então fica em casa lá cuidando da filha em tempo integral, do filho. Então, por conta disso, claro que um benefício de R$8 mil ajudaria e muito essas pessoas. De quantas pessoas a gente está falando? Segundo um levantamento aí mais recente, em torno de 1.500 pessoas receberiam essa pensão de R$8 mil. Aí o Lula foi lá e vetou, argumentou que contraria o interesse público e é inconstitucional. Por que contraria o interesse público? Porque é um projeto que cria despesa para o governo federal sem dizer de onde vai sair o dinheiro. O projeto simplesmente cria a pensão. E não é permitido que você crie um gasto adicional para o governo sem saber de onde vai sair o dinheiro. Então, obviamente, isso contraria o interesse público. O interesse público também, a gente tem que levar em consideração o conjunto da sociedade, 200 e tantos milhões de habitantes e não apenas 1.500 pessoas. O segundo motivo, a tal da inconstitucionalidade. Por quê? Porque não é permitido ao parlamento brasileiro fazer projetos que gerem despesas para o executivo. O nome disso é vício de iniciativa, isso é inconstitucional. Quem administra o orçamento da nação é o governo federal. Então, um deputado, um senador não pode propor um aumento de gastos sem estabelecer de onde vem o dinheiro, ele não pode criar um gasto que não é ele, o poder dele, no caso judiciário ou legislativo, que vai bancar. Então ele não pode, também é inconstitucional. E aí surge também um terceiro fator, que é o seguinte: essa lei ela cria uma condição única de pensionistas, que é deficientes com microcefalia vão receber o teto do INSS. Nenhuma pessoa com deficiência recebe o teto do INSS. Todo mundo recebe um salário mínimo, é o que está na lei. E aí, de repente, essa nova lei criaria uma condição única só para as vítimas de microcefalia. O que isso poderia gerar? Poderia abrir uma porta jurídica para outras pessoas com deficiência entrar com processos e conseguir aumentar o valor das suas pensões, equiparar o mesmo pagamento, por exemplo, que seria pago para quem tem microcefalia, 8 mil, teto do INSS. Então isso sim geraria um risco de descontrole nas contas públicas. Por quê? Porque dependendo da deficiência física, pode ter um número gigantesco de pessoas. Por exemplo, disparou o número de pessoas com autismo que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Disparou. Imagina se todo mundo que tem autismo entra com um processo na justiça dizendo se o pessoal que teve microcefalia tem direito, nós também temos. E aí um juiz vai lá e dá. Você imagina o tamanho do rombo que isso ia gerar no INSS. Então esse também é o motivo de interesse público alegado pelo governo para vetar o projeto. Mas vetou, como eu disse, parcialmente. Vetou a pensão mensal, mas manteve o pagamento da indenização de R$60 mil por mês não, R$60 mil uma vez só, para cada criança que teve microcefalia. E aí, o próprio Bolsonaro reclamou, né? Fez uma jogadinha lá na internet.
Bolsonaro critica veto de Lula à pensão vitalícia para microcefalia. E aí ele fez o quê? Fez uma postagem lá na rede social dele com 2 frases. Não precisava mais para fazer a insinuação que ele está fazendo. Ó. Primeira frase. Bolsonaro assina a MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrentes do Zika. E põe lá a data, 2019. Lula veta pensão a crianças com microcefalia vítimas de Zika e revolta mães. Notícia agora de 2025, do dia 9 de janeiro. Então, com essas 2 frases, o que o Bolsonaro está dizendo? Eu sou legal, eu dei pensão para as crianças com microcefalia e o Lula foi lá e tirou. É isso que o Bolsonaro está dizendo. Mas essa é a verdade? Então, essa não é a verdade. Vamos entender primeiro o que fez o Bolsonaro lá atrás e segundo o que o Lula está fazendo agora aqui. Olha só. Essa é a notícia que foi citada pelo próprio Bolsonaro na postagem dele. Bolsonaro assina MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrentes do Zika, que é o vírus da Zika. A notícia está aí, ó. 4 de setembro de 2019. Pagamento de um salário mínimo. E aí, o que aconteceu nessa época? Qual foi o benefício que o Bolsonaro concedeu para essas crianças? Nenhum. Te explico. O seguinte. Em 2016, foi feita uma lei federal que dava a essas crianças com microcefalia o direito ao BPC, o benefício de prestação continuada. Um salário mínimo por mês. Então, em 2016, essas crianças começaram a receber esse benefício, um salário mínimo por mês. Muitas começaram a entrar na justiça contra o governo, pedindo indenização, pedindo outras verbas, mais dinheiro. Aí, em 2019, o Bolsonaro assina uma medida provisória dizendo o seguinte: a partir de agora, as crianças que já recebem o BPC só vai trocar de nome. Em vez de ser BPC, vai ser uma pensão vitalícia, de também um salário mínimo. O que mudou? A única coisa que mudou é o seguinte: quem recebe o BPC, de 2 em 2 anos, tem que ir lá renovar o benefício, mostrar que a pessoa está viva, continua doente, precisa do benefício, esse benefício é renovado e ela continua recebendo. Quando isso vira uma pensão vitalícia, que foi o que o Bolsonaro fez, não precisa mais renovar de 2 em 2 anos, já está garantido. O que não muda absolutamente nada, a não ser o ato de ter que ir lá renovar. Por quê? Porque quem tem microcefalia, a gente já falou disso, é uma doença incapacitante. Essa criança vai crescer e nunca vai ter condição de trabalhar, de ganhar o próprio sustento. Então, obviamente, de 2 em 2 anos o benefício ia ser renovado e ela ia receber a vida inteira o BPC. Tirou um trabalho, é fato. Não vai precisar lá mais de 2 em 2 anos fazer a renovação. Mas vai ganhar algum centavo a mais? Não. O mesmo um salário mínimo que elas recebiam, elas continuaram recebendo. E mais, hein? A lei que o Bolsonaro fez e que depois foi modificada e aprovada pelo Congresso Nacional, estabelece outras 2 coisas. Uma delas, não pode acumular a pensão com o BPC. Então, se tiver uma outra pessoa na família que recebe o BPC, não ia poder receber mais. Por quê? Porque a criança estava recebendo a pensão. Então, de qualquer jeito, não muda. Continua sendo um salário mínimo. Não mudou nada a renda dessas pessoas. E a segunda mudança é que essas pessoas, para serem beneficiadas com a pensão, tinham que abrir mão de qualquer processo na justiça que elas tivessem entrado contra o governo. Então, ó, a lei diz o seguinte: se você quer o benefício, desista de processar o governo e vai receber um salário mínimo por mês. O que aconteceu na época? Olha o que aconteceu. Familiares criticam o MP que prevê pensão para crianças com microcefalia por Zika. Então, na época, os familiares também chiaram, reclamaram que a medida provisória do Bolsonaro não resolvia nada. Nada, não mudava a situação delas uma vírgula. Somente trocava o provisório pelo vitalício. Mas o valor era o mesmo, um salário mínimo por mês, ainda piorava no sentido de que as pessoas tinham que abrir mão dos processos que elas tinham contra o governo, tinham que desistir dos processos, e não podiam acumular com outras pessoas na família que recebessem o benefício de prestação continuada. Ao mesmo tempo em que entrou em vigor essa lei, o projeto da Mara Gabrilli continuava tramitando. E aí foi aprovado agora. Então, o Lula vetou, principalmente por conta dessa condição de não criar um tipo de pensão única, especial, que não existe no Brasil inteiro, que seria essa pensão para quem tem a microcefalia, de R$ 8.000. Então, todas as deficiências físicas, todas, sem exceção, elas têm a mesma regra. E o que o Lula vetou foi justamente isso. Não criar uma regra nova, diferente, para uma única forma de deficiência, porque isso poderia gerar uma avalanche de processos em cima do governo, de outras pessoas com deficiência que poderiam estar exigindo receber a mesma coisa, R$ 8.000 por mês, que é o que estava propondo o projeto de lei. Então, por isso ele foi vetado. Mas então, que fique claro, quem tem microcefalia não perdeu o benefício que já recebia, continua recebendo um salário mínimo por mês, vai receber R$ 60.000 de indenização, vai ser depositado na conta das mães esse dinheiro,
e elas continuam assistidas pelo governo do jeito que elas já vinham sendo desde 2016, antes, inclusive, do governo Bolsonaro. Então essa é a verdade que tem que ficar clara, número 1. As crianças vão continuar sendo assistidas, o governo, o Lula, seja lá quem for, não tirou a pensão de ninguém. Ele só vetou o que seria um aumento dessa pensão, mas manteve as mesmas condições. E a segunda é essa falácia de que o Bolsonaro criou uma coisa maravilhosa para beneficiar as crianças com microcefalia, porque na verdade ele trocou um benefício pelo outro do mesmo valor. Então, também não ofereceu praticamente vantagem nenhuma. É outra mentira dele. Mas mentira é o que vem por ali, né? Enfim. Mas vamos continuar falando de outros assuntos aqui, porque eu estava falando dos boicotes, né? Falei no começo desse vídeo aqui. Boicotes bolsonaristas são um segredo, uma receita de sucesso. Se você for boicotado pelos bolsonaristas, pode preparar o bolso, que você vai encher ele de dinheiro. Pois é. Bilheteria e público de Ainda Estou Aqui mais que triplicam após o Globo de Ouro. O filme estava em 180 e poucas salas de cinema, agora já está em 400 salas de cinema. No primeiro fim de semana, depois que a Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro, triplicou a bilheteria do cinema, já está em 3 milhões de pessoas, já assistiram o filme só no Brasil, 3 milhões de pessoas. Tá? Então, assim, é o filme mais assistido do Brasil desde a pandemia. Ainda Estou Aqui. Filme da Fernanda Torres, com o Selton Mello, e aí essa galera, porque é esquerdista e tal, os bolsonaristas foram para cima falando que iam boicotar o filme. Quem me dera ganhar um boicote desse. E você acha que é o único? É nada. Selton Mello tá com a corda toda. Com a corda toda, porque tá com outro filme em cartaz, e esse outro filme também tá bombando na bilheteria. O Alto da Compadecida 2 se aproxima de 3 milhões de espectadores com 3 semanas em cartaz. Praticamente 1 milhão de espectador por semana. Inclusive, o Alto da Compadecida 2 já foi mais assistido no cinema do que o 1, que foi um fenômeno, um sucesso absoluto 25 anos atrás. Também tinha lá o Selton Mello e o Matheus Nastergalli. E aí tá aí o segundo filme do Selton Mello, bombando, e que também enfrentou pedido de boicote. Sim, os bolsonaristas pediram para boicotar por quê? Porque o Matheus Nastergalli votou no Lula e chegou a declarar publicamente que se sentia aliviado com a derrota do Bolsonaro em 2022. E também porque a Thaís Araújo, que interpreta a Compadecida, também já falou, tanto que era cabuloso e escabroso, do mal o governo anterior do Bolsonaro. Então, a Compadecida falou mal do Bolsonaro, o João Grilo falou mal do Bolsonaro, não vamos ver esse filme. Tá aí, 3 milhões de espectadores em 3 semanas. Daqui a pouco, do jeito que a coisa está indo, até porque é um filme para a família inteira, né? Principalmente para as crianças, daqui a pouco ele vai inclusive ultrapassar o Ainda Estou Aqui, vai continuar bombando, mais uma vítima dos boicotes bolsonaristas. Como eu disse, quisera eu ganhar um boicote desse. E os filmes estão ainda fazendo mau sucesso, né? Ainda Estou Aqui vence como melhor filme internacional no Festival de Cinema de Palm Springs. O prêmio foi dado por um júri especializado. E olha a observação, evocando a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, ou seja, não é um filme apelativo e fala de um assunto extremamente sério, que é a violência da ditadura, né? O júri ficou encantado, venceu, inclusive os outros filmes que vão concorrer com Ainda Estou Aqui no Oscar, tinha outros filmes indicados e o filme brasileiro acabou vencendo. E também já é dada como certa, barbada, a indicação da Fernanda Torres para o prêmio de melhor atriz no Oscar. Fernanda Torres será indicada ao Oscar, diz a imprensa internacional. Toda a imprensa especializada em cinema no mundo inteiro está dizendo isso, que ela vai ser indicada, que ela vai estar entre as 5 concorrentes ao Oscar de melhor atriz e que provavelmente o filme, Ainda Estou Aqui, também vai concorrer ao Oscar de melhor filme. Então, segundo a imprensa especializada, tem pelo menos 2 indicações garantidas. Se vai levar o prêmio é outro papo. Mas são indicações garantidas, segundo todos os especialistas. Lembrando que o Globo de Ouro é um prêmio que é concedido por uma associação de jornalistas estrangeiros que atuam nos Estados Unidos. Então são justamente jornalistas especializados na área de cultura, na área de cinema, que votam. E aí esse prêmio deu um up, levantou realmente o filme, e agora o filme vai seguramente disputar o Oscar. E a Fernanda Montenegro, segundo toda a imprensa internacional está dizendo, vai estar entre as concorrentes. E mais, tá? Essa imprensa internacional diz o seguinte, que ela é uma das 2 favoritas. Que esse prêmio deve ficar ou com a Fernanda Torres, ou com a Demi Moore, que fez A Substância, e que também concorreu com ela no Globo de Ouro, concorreu em outros prêmios que vieram logo depois do Globo de Ouro, e que deve estar entre as indicadas ao Oscar. Então vai ficar aí entre Fernanda Torres e Demi Moore. Mas como eu queria um boicote desse, você não queria não? Então, é isso, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Um abração, tchau.